nossa atenção, tudo que veio para roubar a semente que será semeada mais uma vez em nossos corações, papai. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, assim melhor. Está muito grande, né? Aí, melhor. Portanto, Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Diga: eu quero me sentar juntamente com Cristo Jesus na glória. Você quer? Mas então, de Johnny, tem muita coisa que precisa ser feita. Lá não senta de qualquer maneira, sabia? E não entra qualquer um, piorou. Irmão. Embaraço. Olha, meditando nessa palavra aqui, a gente, sinceramente, eu fico, às vezes eu paro e penso: Senhor, quem se salvará? Dá para a gente imaginar quem vai se salvar, porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Ponto, amém. Deixemos todo o peso e o pecado que de perto nos rodeia. Algumas traduções dizem embaraço. Fala: Senhor, além de lutar contra o pecado, ainda tem que lutar contra o embaraço. Duplamente difícil, né? O autor de Hebreus, ele nos compara a uma caminhada, a uma jornada, a uma trilha, a uma corrida, que quando nós nascemos, ela começa. Hoje eu fui ministrar num culto fúnebre, e aí eu fiquei olhando ali aquela cena. Uns choravam, outros conversavam, outros riam, e eu, olhando aquela cena, contemplando, eu falei: Senhor, verdadeiramente é melhor estar no velório do que numa festa, porque aqui a gente vê quem é o último caminho nosso. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, e ali nós nos deparamos com rico, com pobre, com alto, com gordo, com amarelo, com branco, com laranjado, com preto, com todo mundo. É o trilhar do homem, e o homem não pode fazer nada para mudar isso. O nosso fim é aquele ali. E eu olhava e contemplava aquilo lá, falei: Senhor, e Deus me colocou uma palavra no coração para compartilhar ali com aqueles ouvintes, e eu quase fiz apelo para que as pessoas aceitassem Jesus ali. É um ótimo momento para a gente pregar arrependimento, é um velório, sabia? Pedir para as pessoas se convertam. As pessoas estão quebrantadas, não perca a oportunidade. Você entrou no velório, prega a palavra, porque as pessoas estão quebrantadas. É um momento ideal para elas aceitarem Jesus. E eu olhava isso aqui, e Deus falando no meu coração: quando nós nascemos, nós começamos uma corrida, nós começamos uma carreira, que ela vai terminar em algum lugar. Olha para o teu irmão e diga assim: vai terminar em algum lugar a sua corrida. É certo que ela não vai parar no meio do caminho. E aqui, meditando nessa palavra, a gente pode ver que: Senhor, mas é muito difícil, Senhor. Aqui fala que eu tenho que militar contra o pecado, mas também com embaraço. Meu Deus, se não bastasse somente o pecado, mas o embaraço, irmão do céu. E o que tem de gente embaraçado com coisas desse mundo. O fim está no capítulo 2,
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Só tem um jeito de nós terminarmos a nossa carreira bem, é mergulhando nesse segundo versículo aqui. Poxa, pastor, mas é tão difícil assim ser cristão. Sim, senhor. Sabe por que é tão difícil ser cristão? Porque o modelo a ser seguido, o padrão a ser seguido, ele é muito alto. Ele é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala lindo, 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 José, eu gosto muito, ele diz assim: combati um bom combate. O que mais? Guardei a fé. Nossa, de Johnny. Aí, para receber o melhor de Deus para nós, nós não vamos receber o melhor de Deus de qualquer maneira, de forma alguma. Deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Falei, meu Deus, o pecado é um cidadão, é um sujeito que de dia e de noite está na nossa cola. Virei a esquina, ele está ali. Sentei, ele está sentado. Eu vou dormir, ele está esperando. Eu acordo, saio da porta, ele está lá. 24 horas o pecado me cercando, nos cercando, batendo para entrar. Entrar onde? Entrar no nosso coração. Se não bastasse tudo isso, eu ainda tenho que me preocupar com alguns embaraços. Mas o que é embaraço, pastor? O que é embaraço, Arthur? É tudo que dificulta a minha vida. É tudo que me impede de alcançar, de chegar ao lugar pré-determinado por Cristo Jesus. Todos nós temos uma caminhada. Todos nós temos um propósito. E não é andando no meu propósito que eu vou chegar até onde Deus tem para mim, mas é andando naquele propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Todo propósito que o homem estabelece para andar com Deus é embaraço. Mas é embaraço. O único propósito que se é estabelecido, que se chega a uma conclusão, que se chega até o céu, é o propósito que Deus estabeleceu. O propósito que o homem estabelece, ele tem começo, princípio e fim. E geralmente não dura muito. Dura de acordo com a paciência, dura de acordo com a limitação, dura com o tempo, como nós estamos fazendo. Nós temos que tomar cuidado para que nós não andemos com embaraços, com pesos adicionais na nossa caminhada. Você já parou para pensar que um atleta, para participar de uma competição, ele precisa estar bem fisicamente, ele precisa estar bem psicologicamente, ele precisa estar bem emocionalmente, senão ele não ganha, ele não consegue ter êxito na sua caminhada. Você já parou para pensar um atleta de ponta ganhando 30 quilos a mais? Até eu ganho dele. Precisa estar tinindo, precisa estar no ponto. Muitas vezes nós deixamos ao longo da nossa caminhada muitos embaraços se formarem. E muitas das vezes nós amarramos esses embaraços na nossa costa e começamos a andar com eles. Até acostumamos com esses embaraços. De repente, ele não mais nos atrapalha. Mas é um embaraço que está ali. É um peso que está ali. É algo que está dificultando você caminhar. É algo que está dificultando você andar no propósito estabelecido por Deus, não pelo seu propósito. Eu posso anos e anos andar num propósito estabelecido por mim, e não ter nada a ver com Deus. Quando eu opto em emagrecer, eu vou parar na mão de quem? De um nutrólogo,
de um médico talvez, e ali ele vai traçar um beabá para mim. E eu vou seguir aquilo ipsilitris. Você vai ter que parar de fazer isso, porque eu quero perder 15, 20 quilos. E eu vou andar em cima disso. Eu estabeleci um propósito. Eu quero emagrecer. E eu vou emagrecer. Eu quero passar no concurso. Eu vou estudar. Eu vou deixar de namorar. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiquei estudando uns 3 a 4 meses assim. Namorada rodou, outras coisas foram rodar, cinema, mas eu passei no vestibular. Propósito que eu estabeleci. Então o homem pode andar anos no propósito que ele estabelece, mas não no propósito de Deus. Mas agora Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando nós nascemos, já está escrito ali. Deus estabelece ali. Depende de nós se nós vamos correr, ou se nós vamos voar, ou se nós vamos rastejar. Depende de nós. Depende de nós se nós queremos ou vamos chegar até o final. Depende de nós. Muitas das vezes, como eu falei, nós recuamos, nós andamos, e ao longo da caminhada nós nos tornamos exímios colecionadores de peso extra na nossa vida. Jesus diz algo tremendo. Tomai sobre vós o meu jugo, que ele é, e o meu fardo é. Mas nós muitas vezes insistimos em colocar um peso extra para nós carregarmos. E esse peso extra vai fazer toda a diferença na nossa vida durante a caminhada. Se nós vamos voar, se nós vamos andar, ou se nós vamos rastejar. A opção e a escolha é nossa. Jesus está falando, olha, pega o meu fardo, pega meu jugo. Não pega o seu jugo, o seu fardo. Deixa ele para trás. Não faz isso com ele. Que se não fosse assim, não estaria na Bíblia. Nós vamos colecionando, colocando, e de repente nós falamos para Deus assim, mas Deus, o Senhor não me ajuda. O Senhor não está vendo. Mas eu não mandei você acrescentar esse peso. Eu não coloquei para você. Escolhas, opções, que muitas vezes nós fazemos ao longo dos anos e vão, ao invés de nos causar bem, começam a nos prejudicar na caminhada. Nós não entramos em acordo com Deus e estabelecemos propósito para nós andarmos, não o propósito de Deus. Você pode estar 20 anos dentro de uma igreja, andando no seu propósito e não no propósito de Deus. 20 anos você pode estar vindo de uma igreja, mas no seu propósito, vindo quando você quer, quando você acha que deve ser, quando dá para você vir, quando você está menos cansado, quando você está mais cansado, quando eu estou com saco para ouvir pastor pregar, eu posso vir a hora que eu quiser. Eu posso ficar dentro de uma igreja 20 anos, mas dentro do meu propósito, não o propósito de Deus. Salmista Davi fala uma coisa assim: alegrei-me quando me disseram, pronto, irmão, o prazer de vir à casa de Deus. Tem muita gente que vem na casa de Deus, não tem prazer nenhum, ou vem por medo do diabo, mas não vem pelo amor, ou vem por uma preocupação, uma situação que está afligindo, e vem e corre para a igreja. Quantas vezes Deus vai precisar usar um aperto para você chegar na chincha? Quantas vezes Deus vai precisar apertar você para você dar fruto? Para quantas vezes? Andar no meu propósito é isso. Quando Deus me aperta, eu pulo e vou para o barco e caminho. Frouxou a corda, eu pulo fora.
Talvez seja uma palavra não tão soft para ir para a ceia, mas é uma palavra para ir para o céu. Eu posso andar anos fora do propósito de Deus, estabelecer um propósito religioso para eu cultivar e eu andar. Existem muitos modelos religiosos que eu posso andar sem problema nenhum, e Deus nunca vai falar para você. Opa, nunca não. Ele vai sim falar para você, mas aí a decisão é nossa. Esse peso, muitas vezes, ele pode me atrapalhar terrivelmente. Se lembram da história de Marta e Maria? Cadê Maria e cadê Marta? Marta está na portaria, Maria está sentada aqui. As duas numa conversa, né, Marta? Aqui, né? Marta no desespero ali, vai daqui, corre dali, não para! Eita glória! Maria puxa a cadeira quietinha, cruza a perna e começa a ouvir Jesus falar. E o mestre ensinando, e o mestre falando, e o mestre ensinando, e Marta está lá. Aleluia. Não para. Não para. Tem gente que está assim, morrendo de trabalhar, não tem tempo mais para ouvir Deus. Escolheu o propósito para andar. É esse o propósito de Deus que Deus quer para o homem? Eu tenho tempo para tudo, mas para Deus eu não tenho. Eu me mato de trabalhar, mas na casa do Senhor eu não quero, porque eu estou cansado. Eu me arrebento aí para trabalhar, saio 5 horas da manhã, chego 10, 11 horas da noite, que eu vou para a faculdade, mas no domingo, para eu vir o culto, é um pega para capar. Estou muito cansado. Ai. Você pode ficar 20 anos dentro de uma igreja, seguindo o seu propósito, não o propósito de Deus. Marta escolheu qual parte? Trabalhar. Ah, pastor, eu preciso. Olha, e muitas vezes nós vamos até o Senhor e nós vamos com explicações que eu acho que até nem nós convencemos, nem nós conseguimos convencer. Nós dissemos assim, mas Senhor, eu preciso trabalhar, eu tenho 5, 6, né? Que precisam comer. Se eu parar, vai perecer. Cuidado com o que você fala para Deus. Você está chamando Deus de incompetente. Você está chamando Deus de irresponsável. Você está dizendo para Deus, você não é capaz de cuidar da minha família. Eu tenho que dar duro. Eu tenho que fazer. O Senhor é responsável. Eu não posso confiar no Senhor. Você está chamando Deus de irresponsável. Eu preciso, porque senão minha família... precisa. Conheci uma pessoa assim. Aconteceu um problema no nervo, que ele só conseguia comunicar com o olho. Sim. Não. Nem lembro mais como que era. Trabalhador, o homem, ponto, irmão, trabalhar, acordava às 5 horas da manhã. Parava às 10, 11 da noite. Sábado e domingo para ele não existia. Ele queria mais. Foi parar no fundo de uma cama, mexendo só os olhos. Aí você falava de Deus para ele, chorava, igual uma Madalena arrependida, chorava. Mas não adiantava mais. Ele escolheu. Ele escolheu. Maria parou para ouvir e Marta não.
Maria escolheu andar no propósito de Deus e Marta escolheu andar no seu propósito. Eu estabeleço a minha vida, eu cuido da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o momento de buscar a Deus, sabe, irmão? Sério, verdade? Oxe, eu não sei. Para mim é um risco, eu quero buscar o tempo todo para não passar a batida. Porque se eu perder a batida, eu perder Deus, eu perco tudo. Eu não sou nada, eu vou ser aquela tranqueira que eu era. Não estou incitando ninguém a trabalhar, eu estou incitando a você a dar a Deus o que é de Deus. Você entende isso? Em primeiro lugar, o reino, e as demais coisas, o próprio Senhor vai acrescentar. Para de correr, Marta. Marta. Nada a ver, né, Marta? Só parafraseando. Mas nós precisamos atentar para isso, irmão. Nós estamos no final do tempo, ainda tem crente que não entendeu isso. Muitas vezes nós acostumamos com um peso aqui e nós não conseguimos deslanchar. Nós estamos presos aqui. Nós andamos. Nós estamos há tanto tempo já acostumados com isso que a gente anda normalmente, a gente não sente mais, a gente não faz mais nada. E pronto, o peso está aqui, mas o peso está aqui com a gente. O embaraço está na nossa vida e nós não conseguimos detectar mais o embaraço. Nós estamos tão entranhados nesse embaraço que a gente não consegue sair mais. Sim. É complicado. Quando nós não percebemos isso, nós corremos um risco grande. Nós entramos em uma desobediência profunda com Deus. Já pensou se o camarada não afinar com você lá na sua empresa? Você fala para ele assim: olha, esse carro é 100 mil. Aí ele vende o carro. Aí você vai fazer a baixa lá. Fala, mas peraí, mas o carro é 100 mil. Você está me passando só 70. Não, mas é que eu achei que o carro não valia tanto. E eu fui com a cara do cliente. Eu falei, vou dar uma pichincha para ele. Vou dar 30 mil de desconto para ele. Vai sair por 70. Segundo carro que você fizer isso, vai você e o carro para a rua. Existe um propósito estabelecido na empresa e você não pode fugir desse propósito. Existe um propósito estabelecido em Deus para a sua vida desde que você nasceu. E se você sair fora disso, você entra numa com Deus. Não estamos falando de religiosidade, não. Nós estamos falando de vida prática, da Bíblia, o que a Bíblia estabelece. Desde o primeiro dia que você nasceu, Deus já programou os seus dias aqui na terra. Lembra? Você pode voar, andar ou rastejar para cumprir o propósito de Deus. Ou andar no seu propósito também. Eu vejo a maravilha, eu vejo que Deus é um Pai tão maravilhoso, irmão. Deus não é um pai igual eu, que eu rufava meus filhos, saía, fazia coisa, pau para cá e paulada para lá, comia mesmo. Mas Deus não, Deus ainda fala assim: meu filho, cuidado com o que você vai fazer. Sim, Ele nos ama. Ele usa os profetas para falar: olha, eu vou te abençoar, Emily, mas entra pelo meu caminho. Não tem como eu te abençoar para lá, para cá, não tem como. Se você andar aqui, você vai comer o melhor dessa terra, você vai me ter com você. Mas se você for para lá, não tem compromisso com você. É do jeito que Deus quer, não do meu jeito. Do meu jeito eu vou bater na trave, mas do jeito de Deus eu vou entrar em Canaã.
Você pode aplaudir por isso? Porque não tem como eu sair fora. Olha, preste atenção no que eu vou dizer, porque é algo complexo. Livre-arbítrio é para quem é crente verdadeiramente. Livre-arbítrio é para quem é crente verdadeiramente. Quem não é uma faca sobre a cabeça dele. Eu posso entrar no céu de qualquer maneira? Posso? Como que eu entro no céu? Pela porta larga ou pela estreita? Então não tem como abrir uma porta bem no meio, né? Tem a larga, a estreita e tem uma mais larguinha. Posso? Existem duas portas só, não tem como abrir. Então não tem como, no meu jeito não dá. É do jeito de Deus. Todo livre-arbítrio para no momento que Deus estabelece. A hora que chega a vontade de Deus, acabou o livre-arbítrio meu. Ou eu enquadro naquilo que Deus está falando, ou eu estou fora. Não dá para brincar com isso. Por isso que eu disse, livre-arbítrio é para quem é crente. Quem não é crente, toma cuidado, que é uma faca de dois gumes. Tem muito crente, pulando aí, viu? Tem muito crente descendo aí. Põe o versículo 1 para mim de novo. O Robinho, o André, não sei quem está na mídia. 12:1. Olhando para Jesus. Não. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não tem jeito, nós temos que correr essa carreira. Às vezes eu esqueço, sabe, José, algumas coisas aqui eu esqueço, eu peço para a igreja me ajudar. A igreja, os caras leem Bíblia aqui que eu fico maravilhado. Quantos anos o povo de Israel foi para o deserto, não foi? Foram para o deserto? Todos foram para o deserto, todos chegaram em Canaã. Quem ficou pelo caminho? Os que nasceram de 18 ou 20 anos para baixo. Esqueci agora. 18 ou 20 anos. Vocês não vão fazer eu passar vergonha na frente do José. Eu falei que vocês liam a Bíblia. 18, 20 anos para cima, que entrou só na terra prometida. O resto todos ficaram no deserto. Morreram. Só Caleb e Josué, daquela geração mais antiga. O resto tudo foi embora. Nem viram Canaã. Quer dizer, não, irmão, crente que está no propósito de Deus vai para o céu, que está no propósito dele, não vai não. Não vai não. Eu vou fechar as duas portas aí e falar para você, entra no templo agora. Se você arrombar, você é ladrão. Só tem duas portas para você entrar. Não tem uma terceira. No céu só tem uma porta para a gente entrar. Irmão, larga tudo embaraço. Pecado e embaraço nos tiram do céu. Larga todo o pecado. Largue os embaraços também. Nós não devemos cuidar com os embaraços desse mundo. Tem muita gente embaraçada com coisas desse mundo aqui. Não consegue deslanchar. Não consegue avançar no propósito de Deus. Estagna, para. E muitas vezes nós até culpamos Deus, né? Ei, Deus, o Senhor não me ajuda. É o que eu sempre falo.
eu vou fazer um negócio, a quem eu devo recorrer? Recorra à sua liderança espiritual. Fale com seus líderes espirituais. Aí você faz o negócio, não dá certo, aí você quer que os líderes espirituais resolvam para você a situação. Não é assim, irmão. Não é assim. A Bíblia não nos ensina assim. Nós devemos recorrer ao nosso Pai que está no céu e que vê tudo e todas as coisas, e sabe de todas as coisas. Irmão, deixa o embaraço. É uma noite propícia, uma noite de ceia, de concerto hoje. É um memorial. Não é ceia, é um memorial que nós estamos fazendo, pelo que Deus fez por nós. Não se esqueça que você está numa corrida. Tem começo e ela tem fim. Você não vai ser galardoado se você chegar até a metade do caminho. Você só vai ser galardoado quando você chegar no final dessa corrida. Então não para. Não para. Eu falei há pouco a respeito do serviço, não é nada a ver, não estou incitando ninguém a deixar o serviço. Não estou incitando. Mas Jesus, após comer, ter um jejuado de 40 dias, ele tem um encontro com o diabo. A primeira coisa que o diabo fala para ele: o que é? Tu não é Deus? Está com fome? Está vendo essas pedras? Transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Deus? De Jesus? Mas, então não se mata de trabalhar. O fim disso é cansaço. Agora a palavra de Deus, ela vai te levar, ela vai te projetar. Não sou eu que estou falando, o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra. Quem tem propósito, quem anda no propósito de Deus, ele tem palavra para tudo. O diabo pode tentar enganá-lo de todas as maneiras, mas ele tem sempre uma palavra. Agora, quando eu não tenho uma palavra de Deus, eu caio no do diabo, facinho. Não, faz isso, vai lá e faz, tomba, puf, cai. Mas quando eu estou no propósito de Deus, Deus me dá saída e Deus me dá propósito, me dá palavra reveladora. Ele não pode mentir. Eu estarei com vocês sábado e domingo, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Ele não pode mentir. Ele não pode mentir, gente. Se Deus disse que vai cuidar, Ele cuida. Cuidado para que a gente não faça Deus mentiroso. Tem muito crente aí com a atitude dele, falando que Deus é mentiroso, falando que Deus não cumpre o que fala, falando que Deus tarda em fazer as coisas, falando que Deus não cumpre o que Ele promete. Ele não é homem. Ele próprio diz: eu não sou homem, eu não sou igual a vocês, que falam e não conseguem cumprir. Eu cumpro o que eu falo, o que eu estabeleço, eu vou até o final. Se eu disse que eu tenho um plano e um projeto com você, eu vou te dar condições. Eu estava preocupado. Falei: Deus. Ele disse para mim assim: quem é o dono do ouro e da prata? É o Senhor. Então eu vou monetizar. O projeto não é seu, Luiz, é meu. Viva o projeto de Deus, que tudo vai bem na tua vida. Viva o seu, que vai ser um fracasso. Tem muito crente vivendo o projeto dele. Quando eu me formar, quando eu fizer, quando eu tiver tempo, quando eu estiver preparado, nunca você vai ter tempo de estar preparado. Saia dessa mentira do diabo. O que tem para fazer, faça hoje. Arranca todo o peso que tem te atrapalhado na sua vida. Joga fora. Deus quer que você voe, mas você está arrastando.
pesado que não consegue mais nem correr, se atolando em coisas que Deus não mandou. É uma noite de ceia, linda, uma noite de fazermos memorial. Eu já disse isso, a Via Crucis, ela tem 700 a 800 metros. Ela se divide em várias seções ali. E aqueles 700, 800 metros, irmão, quanta coisa Jesus passou ali. Andou na Via Cruz? Linda, até arrepia. Só de eu falar eu arrepio, José. Imagine se eu chegar lá, eu acho que eu vou rolando, eu vou lamber aquele negócio. Mas Deus, o Senhor passou por aqui. Hoje eu estou aqui porque o Senhor fez por mim. Eu nunca conseguiria transpor aqueles 800 metros. E Ele fez por mim, para você brincar com Ele, para você falar para Ele o que você fala, para você falar para Ele assim: Deus, quando eu puder eu vou fazer, quando der eu vou, Deus, quando tiver tempo eu quero, Senhor. Ai, irmão, misericórdia. Tem uns crentes que têm vontade de pegar, dar uma surra, para aprender. Está chegando ao final e está brincando ainda de ser crente. Louco, a qualquer momento eu posso pedir a sua alma. O que você vai fazer? Talvez não tenha sido essa palavra que você veio ouvir hoje, mas essa que nós temos hoje. Ou nós entramos ou nós estamos fora. Com Deus não tem meio termo. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você é crente ou você é ímpio. Eu sou meio crente para Deus é ímpio. Se eu sou contra o Deus, eu sou a favor do diabo. E se eu sou a favor de Deus, eu sou contra o diabo. Pastor, o senhor está falando muita coisa dura. Não, mano, nem comecei. Eu já fui parar. O diabo, ele achando que à frente dele estava um homem fraco, um homem frágil, um homem que não tinha propósito, um homem que não tinha compromisso com Deus, um homem que não conhecia Deus, um homem que não queria Deus. Ele se enganou quando vai até Jesus. Ele acha um homem que quer Deus, ele acha um homem que tem sede de Deus, ele acha um homem que vive para Deus, ele acha um homem que tem propósito de Deus e nega o que ele tem na mão, nega o que ele oferece. Você tem negado o que Deus tem oferecido? Ou você tem abocanhado, falar: isso é meu, eu quero, é meu para mim? Saiba que o preço disso é alto. Hoje, joga fora tudo. Tem peso que não dá para jogar, você vai ter que carregar pelo resto da vida. Mas o que puder tirar, tira fora da bagagem e joga fora. Quanto mais cedo e mais firme você andar, melhor. É melhor. Eu disse para minha esposa: a partir do momento que eu entregar essa palavra para a igreja, eu tomo uma decisão e eu vou mudar algumas coisas, inclusive aqui dentro. E eu estou entregando. Quem quiser andar comigo vai andar dessa maneira. Você está prestando atenção no que eu estou falando, né? Vai andar como eu estou falando. E eu não vou buscar você, não. Você parar, se você não caminhar, você vai ficar, porque eu vou para frente. É uma decisão que eu falei: Senhor, essa palavra é dura. Se eu quero que eu vou ministrar, mas eu vou andar em cima dela, daqui por diante. O que for peso eu vou tirar e vou jogar fora, não quero mais. Pode ser aqui no altar, pode ser nos departamentos da igreja, eu vou tirar fora também. Ou nós vamos para rachar ou nós vamos para rachar.
Não tem outro tempo. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Para que será que Deus colocou testemunhas para nos olhar? Por que será? A situação é tão difícil. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a casa do pastor. Para Deus não existe escuro e nem claro. Deus vê tudo com clareza. Nada está oculto de Deus aqui nessa terra. Nada está oculto. E ainda Deus coloca testemunhas. Elas vão falar contra nós. Você já ouviu esse exemplo aqui? Mas fulano não é crente? Você já ouviu isso aqui? Mas é crente? Mas como que está fazendo isso? Mas não é crente? Na hora testemunha Peter, irmão. Você é crente, você não pode fazer isso. Para. Se conserta. Eu quase afundei a terra esses dias. Estava com uma pessoa. E nós fomos conversar, começamos a falar a respeito da palavra, a respeito do Senhor. E essa pessoa chegou para esse outro que é amigo comum nosso. Falou assim: mas você precisa mudar a sua vida. Precisa ter um encontro com Jesus. Irmão do céu, se eu pudesse fazer um buraco na terra e entrar, eu entraria ali. Ele parou e olhou para ele assim: rapaz, pelo amor de Deus, você que quer falar isso para mim? Você estava bebendo comigo semana passada, você quer falar para mim do quê? Se fosse o pastor aí, até eu acreditava, mas em você eu não acredito não. Estão olhando para o que você faz aí fora. Estão olhando para a sua vida. Está ali. Eu quase perdi o rumo. Eu não sei nem o que falar. Eu fiquei quieto. Eu falei: Deus. Na lata, assim, na lata. Eu fiquei sem ação. Não falei nada. Corta o embaraço. Tudo que está te embaraçando, joga fora, para. Tudo que está te dificultando de caminhar com Deus, se deslanchar no ministério, deslanchar na caminhada com Deus, na sua carreira, solta na banguela, põe para correr. Lembra da ministração de Ló? Põe Ló para correr longe de você. Põe Ló para correr longe. Deus, quando projetou, não chamou Ló, chamou quem? Abrão. Não chamou Ló, mas como Abrão colocou Ló, depois ele teve que tirar Ló. Só que quando Ló enraizar, aí tem que tirar com sangue, irmão. Tem coisa que se você deixar por muito tempo, você vai ter que cortar com dor. Você deixou crescer demais. Vai doer o que você tirar, mas tem que tirar. Tem situações que nós deixamos ela proliferar ou ela aumentar, depois vai nos custar muito caro para tirar. E só vai ter que tirar com a raiz, e com a raiz dói. Então, enquanto está brotando, corta, que é mais fácil. Depois que enraizou, dói, e é muito mais difícil de arrancar. Amém? Corramos com paciência. Ai, Deus.
O que está escrito aqui? Está o quê? Quem que estabeleceu isso para a sua vida? Para a nossa vida? Quem estabeleceu? Eu? Nem na minha, irmão. O próprio Deus. Então já percebeu que o problema é com Deus, né? Já percebeu que o seu problema é com Deus. Quem estabeleceu? Quem falou? Quem deixou registrado isso aqui foi Deus. Se você não concorda, pega o Salmo 50 e reclama para ele. Né? Amém? Para encerrar, nós entramos na ceia. Melinda está para ser apresentada ao Senhor. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados das vossas mentes. Vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Amém? E nessa noite, em nome de Jesus, ouça o que eu estou falando para você profeticamente. Todas as palavras são proféticas. Todas elas. A palavra nessa noite te animou, te incentivou, te exortou e te corrigiu. É uma palavra profética. Eu espero que no fundo do meu coração você tenha entendido. É uma palavra dura. Só para saber, quem tem vizinho bisbilhoteiro aqui? Eita, glória. Quando você sai na porta assim, ele está onde? Tum. Mas você sabia que existe um bisbilhoteiro mor, e ele não desgruda do seu cangote, Arthur? Ele não sai de perto, Arthur. Ele está sempre ao seu derredor. De olho. O diabo. O diabo. Eu fico imaginando, algumas vezes assim, não todas as vezes, às vezes eu estou parado assim, Deus abre minha visão assim, eu vejo umas coisas e falo, meu Deus, o que é isto? Algumas dá vontade de correr, sinceramente, eu não tenho vergonha de falar isso aí. Já tive confronto que eu falei para você, irmão, eu não corri porque eu não tive perna. Porque se eu tivesse tido perna, eu tinha corrido forte, longe. Mas se nós pudéssemos, Deus pudéssemos, a hora que nós pisássemos na tomate, Deus abrisse nossa visão. Quem que nós íamos olhar ali? O próprio. Nos velando, nos olhando. Eu não sei se derredor é 1 metro, 2 ou 3 ou 5, mas o certo é que a Bíblia fala que ele está ao derredor, e ele está lá de onde? Toda vez que você peca, ele está ali. Toda vez que nós fazemos algo errado, ele está ali. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, RN. Isso. Mas tem que tomar cuidado, porque senão ele bagunça com a vida da gente. Amém? Irmãos, eu quero convidar você agora para nós fazermos memória do que Deus fez por nós nessa noite. Pedir para os amados que vão trabalhar comigo aqui na ceia para virem aqui.